Calma, deixa eu só descer essa tampinha do ar aqui. E aí, onde vocês estão aí, choveu? É verdade, Isabela. Esses meses vão voar. Vão mesmo. Mas tá dando pra ver eles passarem. Quando vem. Bom, hoje é dia. Tô preparando aqui uns slides para vocês. Tem que falar, só firmar esse cara aqui. Desktop 2. Porque é tanta grandeza nessa matéria que deve ter uma confusão na sua cabeça. É muita coisa ao mesmo tempo. Então, vou organizar aqui para vocês. Só colocar vocês aqui, para não ficar confuso. Agora é Natal. Essa Isabela exagera. Agora é Natal. Ó, compartilhou aí. Confirma para mim se o que a gente vai estudar hoje é aula 8. Já posso pedir os presentes do Mercado Livre e mandar entregar para vocês, então, de Natal? É isso mesmo? Energia potencial, condutores em equilíbrio. Vai rolar aqui dentro, João Lucas. Vai rolar muito campo elétrico hoje aqui dentro. Será que gosta? Também gosto demais. Panetone é bom demais. Confirma aí, aula 8, não é? Oh yes, baby yes. Julie, Stephanie. Olha que confusão. Imagina a confusão na cabeça do estudante que está começando a ver essa matéria. Deve ser muito doido, velho. Porque... Opa, tá grandão aqui, calma aí. Porque energia potencial elétrica tem uma fórmula específica. Potencial elétrico tem outra. Potencial é V, maiúsculo. Condutores em equilíbrio eletrostático leva a gente para blindagem, né? Resumindo, leva a gente para blindagem. Gaiola de Faraday. Por que a gente não toma choque? Que é uma parte bastante recorrente, não é? Vocês que já brincaram de fazer provas por aí. Blindagem eletrostática, gaiola de Faraday. O carro, a lataria do carro, uma tela de metal, um papel alumínio, estruturas metálicas ao redor da gente podem nos blindar. Oi, Jenny, boa tarde, obrigado para você também. Então, aqui só aparecem duas, mas dentro desse estudo também aparece força, que é um vetor. Aparece campo, que é um vetor. Aparece voltagem, que está ali, aparece energia potencial e trabalho. Esses três últimos não são vetores. Não são vetores, claro que não. Voltagem, vetor, a minha tomada aqui em casa é de 220 volts horizontal para a direita. Não é vetor, é escalar. É P, energia potencial, é vetor. Quanto você gasta na sua casa de energia? Eu tô gastando demais, eu gasto 500 kWh vertical para baixo. Nossa, se pelo menos fosse horizontal para a esquerda. Absurdo, né, gente? Energia não é vetor. E qual a importância dele estar insistindo nisso? Na fórmula é módulo ou na fórmula entra o sinal? Isso é fundamental para essa matéria. Saber se é vetor, não entra sinal, ou se a grandeza não é um vetor, então admite sinais. Veja só. Não precisa se desesperar aí, tirar print, não, porque eu já coloquei os slides onde vocês vão receber. Força elétrica, Tuane. FE, força elétrica, FE, força elétrica. Então veja só. Vou começar por aqui, para a gente fazer os exercícios. FE, força elétrica. Ezão, setinha, campo elétrico. V, voltagem, potencial elétrico. EP, energia potencial. Energia, chave. E aí as fórmulas são muito parecidas. Todas elas têm K, constante eletrostática. K, constante eletrostática. Constante eletrostática. Constante eletrostática. Aquele númerozinho, né? 9, 10 a nona. Que de vez em quando nem precisa. Aí agora vem. Força elétrica. Força elétrica pode ser repulsiva. Presta atenção. Força elétrica pode ser atrativa. Força elétrica entre duas. Tem duas cargas na fórmula. Lógico. Duas cargas se atraem. Duas cargas se repelem. Tem duas fórmulas. Desculpa. Tem duas cargas na fórmula. Agora de baixo. Campo elétrico é gerado por uma, porque campo é uma região do espaço. Gerada por uma. Então só tem uma carga na fórmula. Voltagem. V é uma região também. Gerada por uma. Só que não entra módulo. Energia é de um sistema, Qzão, Qzinho, Qzão, Qzinho, tem duas. Terra e eu, energia potencial gravitacional, um sistema. Agora as distâncias. Na força, inverso do quadrado da distância. No campo, inverso do quadrado da distância. Agora, na voltagem, na energia, não. Inverso da distância, inverso da distância. Então é uma confusão, né, na cabeça de vocês, essas fórmulas. Força é dada em Newton. Campo elétrico é dado em 2 unidades. Newton por Coulomb ou volt por metro, as duas são do sistema internacional. E elas se equivalem.
Voltagem, potencial elétrico é dado em volt, e energia é dada em joule. Beleza. Essas fórmulas são muito parecidas, mas vocês têm que ter amanhã. KQ1, que é 2 sobre D quadrado. ADO, ADO, é KQ sobre D quadrado. Vem cá, QD, e energia potencial, KQD, KQD. O campo elétrico e a força elétrica variam no quadrado da distância. Então, eu já te passei uma tabelinha. Se dobrar a distância, cai 4 vezes. Se triplicar a distância, cai 9 vezes. Se quadruplicar a distância, divide por 16. Então, força e campo são assim. Você vai aumentando a distância e os valores vão diminuindo ao quadrado. Voltagem, não. Voltagem tem uma curvinha mais suave, hipérbole equilátera. Se multiplicar a distância por 2, divide a voltagem por 2. Se multiplicar a distância por 3, divide a voltagem por 3. Se multiplicar a distância por 4, divide a energia do sistema por 4. Então, voltagem e energia são inversamente proporcionais. Não tem quadrado. E admitem valores positivos, valores negativos. Admitem voltagem e energia. Esse gráfico aqui é do campo elétrico. Campo elétrico E. E esse gráfico aqui é da voltagem V. Linguagem. Né? Essa matéria é muito disso. Linguagem. Pode anotar aí. Força elétrica é sinônimo de interação. A interação entre minha mão e sua cara. Estou fazendo um carinho na sua bochecha fofa. A interação é a força. Força. E aí, força elétrica pode ser atrativa ou repulsiva. Escreve aí. Força atrativa. Força repulsiva. Escreve. Arruma a caneta aí, bicho. A gente aprende com a mão. Força atrativa, força repulsiva. Agora, campo não. Campo, gente, é de afastamento. Pode escrever campo de afastamento, campo de aproximação. Campo de afastamento, campo de aproximação. Tá vendo a diferença nas palavras? Você não pode ter essa confusão na cabeça. Vocês não merecem isso, né? Então, força é atrativa, força repulsiva. E campo é de afastamento e campo é de aproximação. Veja que a carga positiva gera campo para fora, a carga elétrica negativa gera campo para dentro. E o sentido do campo altera algumas coisas nessa matéria. A aula de hoje é sobre isso. E vocês estão vendo aqui dois grandes tipos, né? A principal diferença aqui, ó. Campo elétrico em cima do raio. Esse aqui, Ana Paula. Ana Paula pediu para voltar aqui no slide. Isso. Sinais contrários, valeu. Olha aí, ó. Tem campo, galera, que fica em cima do raio. Em cima do raio, porque a carga é pequenininha. Carga puntiforme. Mas tem campo que, olha só, linhas paralelas. Diferente, né? Linhas paralelas e equidistantes. Qual que mais cai? Qual que mais cai? Aplicação tecnológica. Chaminé de indústria, impressora, jato de tinta. Muita aplicação tecnológica do campo elétrico uniforme. Veja que, de qualquer maneira, o campo elétrico afasta a carga positiva, olha a seta, e aproxima da carga negativa. Então, veja aí a diferença. O campo radial, gerado por carguinhas puntiformes, tem grande intensidade perto da carga. O campo elétrico radial diminui com a distância. O campo elétrico, gerado por carga puntiforme, diminui com a distância. Se esse aqui vale X, esse aqui deve valer X por 4, esse aqui deve valer X por 9, se duplicar a distância, se triplicar a distância. Agora, no uniforme, não. Se esse aqui vale X, esse aqui vale X, esse aqui vale X, esse aqui vale X, em qualquer lugar desse campo elétrico uniforme, o campo elétrico tem a mesma intensidade. E hoje entra a voltagem, cara. Continuam as linhas pretas, que são as linhas do campo elétrico, entram as linhas azuis, que são as linhas de voltagem azul. Veja, linhas de campo elétrico, essa linha preta, e as linhas azuis, as linhas das voltagens. Então veja só, essa carguinha vermelha, sei lá, um pente atritado no meu cabelo. Essa carguinha elétrica positiva, ela gera uma região estranha, né? Se eu aproximar os meus pelinhos do braço, o pente dos meus pelinhos levanta. E essa carga vermelha, ela gera muita voltagem perto dela. Menos voltagem, menos voltagem. A voltagem vai diminuindo com a distância. Então a gente fala aqui, ó, linhas de mesma voltagem. Mesma voltagem. Equipotencial. Equipotencial. Aqui, ó, vocês estão vendo, não uma linha, mas uma placa. Uma superfície equipotencial, V1. Todos os pontos dessa placa 2 têm potencial V2, voltagem V2. Todos os pontos dessa placa 3 têm voltagem V3. Todos os pontos dessa placa aqui têm quantos volts? E, ó, todos os pontos dessa placa são pontos de quantos volts? 12 volts. E todos os pontos da outra placa são pontos de 8 volts. Vamos vir, vai vendo, vai vendo. Aí aqui entra uma pegadinha muito chata que apareceu nos seus exercícios. Aqueles últimos lá, 17, 18, 19, 20, de verdadeiro e falso.
Olha isso aqui. Isso aqui vai estar no seu material já, que eu vou postar para vocês. Vocês estão vendo uma carga azul, positiva, uma linha tracejada, equipotencial, fala, equipotencial, equipotencial. Todos os pontos dessa linha vermelha são pontos de 10 volts. Todos os pontos dessa linha preta são pontos de 5 volts. Olha, está diminuindo com a distância. Carga positiva é assim. Muitos volts, 10 volts, 5 volts, 3 volts, 1 volt, 0 volt. A voltagem vai diminuindo até zero no ponto muito distante. Então o gráfico fica assim. Distâncias muito grandes, voltagens próximas de zero. Vai diminuindo, 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 diminuindo. Você deve estar aí agoniado, né, me vendo falar isso. Mas olha só que pegadinha. Quando a carga é negativa, aí muda. Porque, veja, de menos 10 para menos 5, aumentou ou diminuiu? Isso, filhotes, muito bem. De menos 10 para menos 5, aumentou a voltagem. Então, quando a carga é negativa, a voltagem vai aumentando até chegar no zero, lá num ponto muito distante. Não se preocupe, isso já está no material que você vai receber, esses gráficos aí. Anota essa frase, por favor, sem ela você não é ninguém nessa matéria. Ao longo da linha de força, a vermelha, o potencial elétrico diminui, o azul. Ao longo da linha de força, a voltagem diminui. Quem não sabe isso, nossa, não deslancha na matéria. Quem não entende isso. Veja que a carga tem sinal positivo, lá no centro. Existe uma linha de campo elétrico de afastamento, um campo de afastamento, e ao longo dessa linha do campo elétrico, chamada linha de força, 50 volts, 40 volts, 30 volts, 20 volts, 10 volts, a voltagem vai diminuindo. Veja que ao longo de uma linha de um campo elétrico, chamada linha de força, ao longo da linha de força, a voltagem vai diminuindo. De 8 cai para 4 volts, cai para 0 volts, cai para menos 4 volts, cai para menos 8 volts. A voltagem vai diminuindo ao longo da linha. Ao longo da linha de força, essa linha que tem uma seta, a voltagem vai diminuindo. Então a gente conclui que a voltagem V1 é maior do que a voltagem V3, certo? A gente só de olhar, a gente fala, V1 tem mais volts, V3 tem menos volts. Só de olhar a figura eu já vi, porque ao longo da linha do campo elétrico a voltagem vai caindo. Então responde aí, em qual região? 1, 2, 3, 4. O potencial elétrico é menor. Pessoal, eu não sei o que é potencial. Potencial, volta. Alessandro, volta. Potencial, volta. Alessandro, volta. Muito bem, região 4. Tem a linha equipotencial V1, tem a linha equipotencial V2, a linha equipotencial V3, a linha equipotencial V4. A voltagem vai diminuindo ao longo da linha. Perfeito. Responde aí. Em que região? 1, 2, 3, 4. O campo elétrico é maior. Isso, Ana Paula. Na verdade, é um conceito, viu, Ana Paula? Eu vou falar sobre isso daqui uns minutinhos, tá chegando. Ah, não acredito. Ah lá, João Lucas. O João acertou. Gente, é uniforme. Ah, é? As linhas de força, as linhas do campo elétrico não estão paralelas e igualmente espaçadas? Então, céu. Escreve aí, céu. Campo elétrico uniforme. Escreve aí, céu. Campo elétrico, C-E-U. Campo elétrico uniforme. Isso, Zé. Então, em qualquer ponto aí dentro, o campo elétrico é maior, mas a voltagem vai diminuindo. Justamente porque existe um campo. É aí que está a explicação da gaiola. Por isso que a gente não toma choque. Entenda isso para você entender a gaiola. Existe campo? Oh, yes, baby, yes. Existe voltagem? Oh, yes, baby, yes. O campo tem linhas igualmente espaçadas. Uniforme. Em qualquer ponto aí, o valor do campo é um só. Tipo, 1000 volts por metro. 1000 volts por metro. Em qualquer lugar. É o campo elétrico. Mas a voltagem vai diminuindo ao longo da linha. Potencial é o volt. Campo é o E. Rafaela, mas a voltagem de 1 é maior, então? Perfeito, Rafaela. É isso aí. E a voltagem de 4 é menor. Outro aspecto que até a gente já conversou na aula passada. Olha a região A. Eu tenho uma área que abrange a região A e tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas azuis, linhas de campo elétrico. Agora, olha a região C. A região C é mais compacta. E as mesmas 5 linhas passam por lá. Conclusão? Na região C, embora o campo seja uniforme, é maior do que em A. Porque tem mais densidade de linhas. Olha a região B. Olha como a área é menor ainda. As mesmas 5 linhas, mais densas, aumentou o campo. O campo é maior. Então, isso aí é uma descoberta de Gauss. E olha o que eu já vi escrito sobre isso. Cara, muito chato. Deixa eu abrir um slide aqui. Deixa eu ver se eu coloquei esse. Não coloquei não. Vou abrir bem aqui. O que é que eu vi lá? Ah, tá. Olha só a descoberta de Gauss. O valor do campo elétrico é diretamente proporcional
ao número de linhas por área. Você pira que eu já vi essa afirmativa escrevendo volume, era falso? É por área. Então, essa figurinha aí, ó. 5 linhas na área A, 5 linhas na área B, 5 linhas na área C. Quanto menor a área, mais intenso é o campo. Sedeta, gente. Meu pé tá congelando aqui, eu tô com uma meia. Com licença? Nossa senhora, pus até uma calça. Minha máquina tá muito suja, tá esquentando muito. Vai ter que ligar o ar do 12 aqui. Eu fico de pé frio aqui. Você tá doido? Vou adoecer aqui. Você tá rindo que não é com você. O que foi? Tá quente aí, Isabela? João Lucas, o que faz o campo ser mais denso? A disposição das cargas, é. É o João. Disposição das cargas. Então, se de repente tem duas placas assim, João, né, uma positiva e uma negativa, tem as linhas, né? Aí você vai e aproxima uma outra carga aqui em cima, porque as linhas não cruzam, saca? Então elas emborcam, elas entortam no espaço. É mesmo. Cara, que bom que não choveu aqui em Goiânia e não caiu na internet, eu tava com esse receio. Vamos lá, bora aproveitar. O que mais? Aqui. Gente, isso é tudo figura de exercício, tá? Vocês estão fazendo um monte de questões aqui agora comigo, ao longo desses minutos. Qual que é a trajetória desse elétron? Aí as questões falam retilínea, circular para cima, circular para baixo, parabólica para cima, parabólica para baixo. Despreze o peso. Desconsidera a gravidade. Tipo assim, a força elétrica é bem maior do que o peso. Esquece o peso. Ah, mas tem peso. Tem, mas a força elétrica é muito maior. Esquece o peso. Retilínea? Não, porque tem um campo ali, ó. Então o campo vai acabar defletindo, desviando o elétron. Ele vai fazer curva. E aí, vai fazer curva para cima ou vai fazer curva para baixo? Curvando para cima. Isso. Como é que vocês definiram isso? Tem duas maneiras. Imaginar. Não, você vai ver agora, Tuane. Imaginar que em cima, se fosse positivo assim, Tuane, ia seguir a linha do campo elétrico. Mas pensa só. Imagina que em cima ali tem uma placa positiva. Uma placa positiva. Aí o elétron passante ali é atraído pela placa positiva. Não é isso? É, o elétron tem carga negativa. Outra maneira de descobrir isso. Para onde aponta a força elétrica? Tem aquela frase lá. Quando a carga de prova é negativa, campo para baixo, força no sentido oposto. Olha lá as placas, ó. E aí faz essa trajetória. Esse é o gabarito. Esse é o gabarito. Parabólica para cima, ou você escolhe essa linhazinha aí. Quando a carga de prova é positiva, campo e força tem mesmo sentido. Se Qzinho é positivo, campo elétrico, força elétrica, mesmo sentido. Se Qzinho é negativa, a carguinha lá dentro do campo elétrico e força elétrica tem sentidos opostos. Deixa eu tirar a print, que eu acho que esse aqui eu não pus, não. Eu acrescento lá para vocês, tá? Então, olha só. Se aparecer só a região, você tem que se virar ou imaginar as placas. Imagina as placas ali, ó. O campo afasta da positiva, o campo aproxima da negativa. Campo é campo e força, mesmo sentido. Campo e força, sentidos opostos. E aí, qual o sinal desse quezinho? Proibido errar, proibido errar. Passa vergonha, não. Perfeito. Se as linhas de força, as linhas do campo elétrico são para a direita e a força elétrica também, positiva. Esse dipolo molecular, essa molécula polarizada, ela vai girar no sentido horário ou no sentido anti-horário? Né? Porque a parada é assim, tem uma molécula polarizada. Aí você estabelece um campo na região, isso é figura de exercício. Você estabelece um campo na região, aí a molécula muda ali a sua disposição. Vai girar no sentido horário? Isso. Por quê? Nessa parte de cima da molécula vai ter uma força elétrica, no mesmo sentido do campo, e nessa parte de baixo da molécula, que é negativa, vai ter uma força elétrica contra o campo, o que vai fazer essa estrutura girar. Para você olhando aí, né? Girar no sentido horário. Tá vendo? É um exercício. Um exercício. Essas linhas são linhas de força ou são linhas equipotenciais? Como é que vocês sabem que é equipotenciais? Que são linhas equipotenciais? Como é que vocês sabem? Ué, professor, porque está escrito mais 10 volts, mais 5 volts, 0 volts, menos 5 volts. Isso quer dizer que todos os pontos dessa mesma linha são pontos de 10 volts. Todos os pontos da outra linha são pontos de 5 volts. Todos os pontos da linha C aqui, ó, são pontos de menos 15 volts. O ponto C está numa linha de menos 15 volts. Muito bem. Linhas equipotenciais. Identificar as linhas
A de cima sim, né, Tuane? Ó, Tuane, calma aí. Equidistante é uma coisa, equipotencial é outra. Equidistante é a distância entre duas, entre duas, entre duas. Equidistante. Agora, uma linha pode ser ela mesma equipotencial, quer dizer que todos os pontos dela mesma são equipotenciais, estão na mesma voltagem. Então, identificar as linhas é fundamental, fundamental. Que linhas são essas? Deixa eu pensar, professor, deixa eu pensar. Que linhas são essas? São linhas de força ou são linhas equipotenciais? Essas aí são linhas de força, porque tem essas setinhas. Linhas equipotenciais não tem setinhas. Veja que a carga Q2 gera linhas para fora. Linhas do campo elétrico, campo de afastamento. Veja que a carga Q1 gera linhas para dentro dela, campo de aproximação. São linhas de campo elétrico, linhas de força. Qual dos três pontos na figura A é um ponto de potencial maior? Muito bem. O ponto C é um ponto de potencial maior. Muito bem. Porque ao longo da linha do campo elétrico, ao longo da linha de força, a voltagem vai diminuindo. A Vitória está caindo, tadinho. E na figura B, a figura de baixo? Qual dos três pontos tem maior potencial? E na figura de baixo? Qual dos três pontos tem maior voltagem, maior potencial, maior volta? Interessante, né? Aí, ó. Ao longo da linha curva do ANI, maior voltagem também. Eu perguntei o nome da linha e agora eu estou perguntando o ponto de maior voltagem. Ao longo da linha de força, os volts vão diminuindo, a voltagem vai diminuindo. Muito bem. O ponto B é de maior potencial, maior voltagem. Olha vocês aí, ó, olhando para a figura, identificando as linhas de força, identificando as redes potenciais, identificando onde tem mais volts. Olha vocês. Aqui, ó, Ana Paula. As linhas de voltagem não apontam para cima, Sara? Não apontam para cima, Ana Paula? Não apontam para cima, Tuane? Essa figura aqui de cima, as linhas não apontam para cima. Como é que é a frase que vocês escreveram agora há pouco? Ao longo da linha de força, a voltagem vai diminuindo. A voltagem VC é maior. A voltagem VB, lá na figura de baixo, é maior. Isso, como se fosse 60 volts, 20 volts, 10 volts. Vou colocar números. Mais frases, gente. Eu vou colocar 5 frases para vocês. Mais frases. Cargas positivas movem-se espontaneamente para pontos de menor potencial. Cargas positivas movem-se espontaneamente para pontos de menor potencial. Professor, o que é isso? Isso é uma regra, isso é um fato, isso é um item de verdade e falso. Cargas positivas caem. Se eu soltar essa tampinha, ela cai para baixo ou ela cai para cima? Tampinhas caem espontaneamente para baixo. Esse assunto é gravidade. Agora vamos parar de falar de gravidade, vamos falar de campo elétrico. Cargas positivas caem para um lado, cargas negativas caem espontaneamente para o outro. Essas duas frases são relevantes. Vocês estão vendo a figura, presta atenção. Vocês estão vendo a figura aí. Me respondem no chat. Para onde aponta a linha do campo elétrico? Para a direita. Boa. Qual dos dois pontos tem maior voltagem? A ou B? B. Tem maior voltagem. Qual é o sinal dessa carguinha que foi jogada aí dentro? A carga de prova. Muito bem. Negativo. Elas se movem espontaneamente para pontos de maior voltagem ou para pontos de menor voltagem? É só você pensar, pô, a carga negativa, ela é atraída pela carga positiva, não é? A carga negativa é atraída pela carga positiva. E a carga positiva está aqui, ó, na maior voltagem. Então, as cargas negativas vão cair espontaneamente para B. Se movem espontaneamente para pontos de maior potencial. É muita coisa para cair, né, gente? É muita coisa para abordar. É muita linguagem. Então, por isso que eu estou insistindo aqui. Não sei se você entendeu a sequência de slides. Eu insisti nas linhas do campo elétrico, depois nas linhas de voltagem. Então, vamos lá. Aí, ó. Agora eu vou escrever junto com vocês. Vem cá. Aqui. Prepara vocês para calcular trabalho agora. Calma, Sara. Mantenha calma. Aqui, ó.
Aqui, melhor ainda. Essa figura aqui. Sara, você está vendo a região de campo elétrico aqui, ó, apontando para a direita? Aqui depende da disposição das placas. E se tiver uma carguinha pontiforme, as linhas ficam assim, ó. Depende da carga fonte, saca? Se for uma placa na horizontal, toda positiva, ó, as linhas ficam assim, paralelas. As linhas de campo elétrico, né? As linhas de força. Se for uma placa na vertical, ó, toda positiva, toda positiva. As linhas de campo elétrico ficam assim, ó. Interessante essa pergunta sua. Por que essas linhas ficam mudando? Porque depende da carga que está gerando elas. Então vamos aqui, ó. Para a gente encerrar essa parte, a gente seguir viagem. Isso aqui é uma região de campo elétrico, gerada por essa placa negativa, essa placa positiva. Carga fonte, carga fonte. Isso, Tuane, perfeito, perfeito. Não tem ninguém aqui dentro dessa região de campo elétrico uniforme, tem ninguém aí. Tem 4 pontos, né? Mas não tem nenhuma carga. Eu vou colocar uma carga aí dentro, ó. Vou colocar bem aqui assim, uma carga, e vou colocar aqui outra carga. Essa carga de cima é uma carga positiva e a de baixo é negativa. Então, sei lá, uma carguinha de prova, uma bolinha de isopor. Quando eu coloco essa carguinha aí dentro, surge força. Força elétrica. A força elétrica na carga positiva é para a direita, porque tem o mesmo sentido do campo. A força elétrica na carga negativa é para a esquerda, é contra o campo. Agora, equipotencial, 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 equipotencial. Vou inventar números, tá? 80 volts, 60 volts, 20 volts, 10 volts. Saca só. Cargas positivas tendem a se mover para pontos de menor voltagem. Cargas negativas tendem a se mover para pontos de maior voltagem. Melhorou? Tuane, se é equipotencial, o 1 e o 2 têm o mesmo potencial? Não, porque o 1 está numa linha equipotencial, o 2 está noutra linha equipotencial. Resolvida a dúvida de para onde cai a positiva, para onde cai a negativa. Alô, Estatera, a Letícia quer entrar, Estatera, Letícia Cássio. Ajuda a Letícia aí. Eu acho que ela está com um e-mail diferente, galera, se alguém puder avisar. Vamos lá, trabalho, hein? Depois desse aqui a gente vai fazer exercício. Vamos lá, trabalho. Vocês estão vendo aqui uma região muito doida. Então, João, é isso que eu vou ver agora. Uma região muito doidona aí, ó. Cheio de voltagens, tá vendo? Voltagens, voltagens. Um monte de linhas. O que a gente tem que interpretar? Que todos os pontos dessa linha são de menos 40 volts. Que todos os pontos dessa linha são pontos de menos 20 volts. Que todos os pontos dessa linha são pontos de 0 volt. Que todos os pontos dessa linha são pontos de 20 volts. Último, que todos os pontos dessa linha são pontos de 40 volts. Então, tem várias linhas equipotenciais aí. Quanto que vale? Meu Deus. Por que não está funcionando? Nossa, o que eu fiz? Aí. Quanto que vale a voltagem do ponto A? A voltagem do ponto A é a voltagem da linha menos 20. Então, VA é igual a menos 20 volts. Vai vendo, só olha, só olha. Quanto que é a voltagem do ponto B? A voltagem do ponto B é a voltagem da linha a qual o ponto B pertence. O potencial em B é igual a menos 10 volts. A voltagem em B é menos 10 volts. UAB, VA menos VB. UAB, VA menos VB. Isso aqui é uma regrinha para você calcular DDP entre dois pontos. DDP, diferença de potencial. É palavra demais nessa matéria, né? Mas vocês se acostumam com os exercícios. Leiam bastantes exercícios. DDP, diferença de potencial. DDP, diferença de potencial. UAB, VA menos VB. VA vale menos 20. Menos. VB vale menos 10. Ficou menos 20 mais 10. Menos 10 volts. A diferença de potencial entre A e B é de menos 10 volts. Agora me diga a diferença de potencial entre os pontos E e F. U, E, F. Manda, mas não demora não, porque isso é resposta de muito exercício. Bora. U, E, F, VE menos VF. UAB, VA menos VB. UXY, VX menos VY. UYX, VY menos VX.
U12, V1 menos V2. U21, V2 menos V1. Ô, Pita, o senhor me irrita. E isso, Ana Paula, os pontos E e F pertencem à mesma linha. São equipotenciais. UEF. VE menos VF. UEF. 20 menos 20. Tem uma diferença de 0 volt. Então, vocês precisam organizar a cabeça. Existe potencial no ponto E. Não existe diferença de potencial entre os pontos E e F. Deixa eu mandar uma mensagem para Maria Carolina. Maria Carolina, tem uma mensagem aqui na tela. A aluna Letícia Cássio quer entrar. Eu não sei se permite ou nego, e eu preciso manusear aqui, me atrapalha um pouco. Você me ajuda? Beleza, agora mais um aí, ó. UAB e UBA. Olha o ponto A, olha o ponto B. Saca só, o ponto A está em cima da linha de mais 20 volts, o ponto B está em cima da linha de menos 10 volts. Então, na hora de calcular UAB, na hora de calcular UAB, você vai fazer VA menos VB. Ops. UAB é igual VA menos VB. Isso aqui vai fazer você ficar mais rápido, tá? VA 20 menos VB menos 10. Então, a diferença de potencial entre os pontos A e B é de 20 mais 10. A diferença de potencial é de 30 volts. A diferença de potencial entre A e B é de 30 volts. E de UBA? UBA é o oposto. UBA é simplesmente menos 30 volts. Ah, professor, eu fico com medo de não ser. Então, faz a conta. UBA, VB menos VA. VB vale menos 10. Menos VA vale 20. UBA é igual a menos 30. Isso, gente, é definitivo no sinal do trabalho. E trabalho, não sei se você já conseguiu perceber isso em física. Boa, Isabela. Não sei se você conseguiu perceber isso em física, mas trabalho é uma energia proveniente das forças. E se é uma energia que vem das forças, a gente pode usar. Então é algo muito importante. Trabalho em física, nossa, cai bastante. Aí, ó. Qual que é o trabalho da força elétrica para deslocar a carga? Deixa eu ver. Primeiro eu quero saber de onde para onde. De A para B. Qual que é o trabalho para deslocar essa carga de 2 microcoulomb, olha ela ali, ó, 2 microcoulomb, de A para B. Professor, eu não sei a fórmula de trabalho. Aqui, ó, trabalho é um Q. Trabalho da força elétrica. Trabalho é um Q. Gente, trabalho é para sair de um ponto e ir para outro. Então, eu preciso da DDP entre um ponto e outro. Trabalho de A para B vai dar quanto? 0. Q vezes U de A para B. Mas o U de A para B é 0. Porque o ponto A é de menos 2 volts. O ponto B é de menos 2 volts. Não existe DDP. Esses dois pontos estão em cima da mesma linha. 2 pontos na mesma linha equipotencial. Não tem diferença de voltagem. Então, não tem trabalho. Olha que resposta maravilhosa. Você marca 0. Levanta, né? Dá um beijo no fiscal de prova. Fala, te amo. A resposta é 0. Trabalho é 0. Não teve trabalho. Marca lá 0. Sai correndo. Agora, qual que é o trabalho para transportar essa carga de A até E? Trabalho da força elétrica é igual a Q vezes U. UAE. VA menos VE. Qzinho que multiplica VA menos VE. Trabalho de A para E é igual. Carguinha, 2 microcoulomb. 2 microcoulomb. Tá ali, ó, 2 microcoulomb. Micro significa 10 a menos 6, que multiplica. VA, menos 2. Menos. VE, 29. Trabalho para deslocar a carga de A para E é igual a 2 vezes 10 a menos 6, que multiplica menos 31. Ih, moleque, tá dando trabalho negativo, hein? Menos 62 vezes 10 a menos 6. Unidade de trabalho, trabalho e energia, joule. Menos 62 microjoule. A mecânica dá uma explorada aqui e fala que esse trabalho é um trabalho resistente. E trabalhos resistentes provocam diminuição da energia cinética. Essa partícula vai ficar mais lenta. Está retirando energia cinética do corpo.
Muito bem, Gabriela. Então vamos lá. Gente, como é que vocês estão sentindo agora? Enxergando as linhas de campo, as voltagens, uma carguinha andando por aí, o trabalho da força. Melhorou? Clareou? Massa. Tuane, e a transformação entre quais medidas, professor? Melhorou, Gabriela? Legal. Uai, cara, aqui não precisou. Ah, eu acho que você está querendo dizer. Não é transformação, não, cara. Vou te dar um presente, ó. Prefixos matemáticos. Eu não transformei nada, saca? Deci, centi, mili. Micro, nano, pico. Deci, centi, mili. Micro, nano, pico. Deci é 1/10. Centi é 1/100. Mili é 1/1000. Micro é 1/1.000.000. E tá ficando chato para escrever. Tô fora. Vou escrever potente 10. Deci é 10 a menos 1. Centi é 10 a menos 2. Mili é 10 a menos 3. Micro é 10 a menos 6. Nananine, nananine. 10 a menos 9. Pico, 10 a menos 12. Então, decigramas. 2 decigramas. É 2 vezes 10 a menos 1 grama. Eu não transformei nada, saca? Eu só coloquei o valor do deci. 5 centímetros. 5, 10 a menos 2 metros. Eu não transformei nada, eu só coloquei o valor do centi. 6 miligrama. 6, 10 a menos 3 gramas. 2 micro coulomb. 2, 10 a menos 6 coulomb. 61 microjoule. 61, 10 a menos 6 joule. Beleza? Esses são os prefixos matemáticos pequenininhos. Aí tem os grandes, né? Quilo, mega, giga. Tem outros, mas esse aqui tá ótimo. 10 ao cubo, 10 à sexta, 10 à nona. Beleza? Tira print aí, ou então espera eu postar para você pegar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Gostou do presente? Maria Eduarda. A última parte, Maria Eduarda, você fala da conta? Qual a última parte? Sim? Aqui, ó. Sim, Vitor. Posto hoje ainda. Você quer que põe hoje, Vitor? Você quer que põe? Só se você quiser. Se você falar, pode ser amanhã, tá? Você fala, pode ser amanhã. Aí eu vou abrir uma latinha de suco. Pode ser hoje? Tá bom, mas eu vou abrir assim mesmo, enquanto eu posso. Ela. Maria Eduarda. Maria Eduarda, no lugar de Q, 2, 10 a menos 6. No lugar de VA, VA, menos 2. Menos 2. Aí no lugar de VE, no lugar de VE, 29. 29. Menos 2 menos 29 ficou menos 31. Menos 31 vezes 2, menos 62. O micro continua aqui. Micro. Micro. Melhorou? Valeu. Olha agora, hein? Em vez de fazer isso aqui do Edu, eu vou aproveitar essa questão aqui. Bora, bora, vocês são do cursinho, partiu, bora encarar a questão que acrescenta matéria, vamos, bora peitar. Não ter pudor com vocês, não. Tava aqui, será que eu vou nessa agora? Bora, partiu. Uma esfera, questão 20, aula 8, né? Uma esfera metálica descarregada de 10 centímetros de raio. Se a gente fosse desenhar, seria assim. 15 e 19, eu acho que eu peguei elas, hein? Bruno, eu falei com o Eduardo. Ele topou. Eu vou poder gravar vídeo para vocês de resolução. Legal, né? Quando eu percebi que a necessidade é grande, vocês estão com dúvida e é relevante, ele permitiu eu gravar, né, de forma que eu não fique no prejuízo. 15 e 19. Anotei aqui, tá? Então tem uma esfera aqui de quanto? 10 centímetros de raio. Bom demais. É mesmo, simulados, eu vou gravar primeiro da primeira lei, lembra? Primeira lei da termodinâmica. Segunda lei, na verdade. Tem que gravar pra vocês. Não pode deixar passar batido, não. Que lá cai pra caramba. Como é que chama aquilo? Rendimento de Carnot. Ó, um raio de 10 centímetros e um raio de 5 centímetros. Ai, 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 ai. Esferas de tamanhos diferentes. Professor, nunca fiz isso, não. Moço, é intuitivo. Bora. Ver se eu consigo voltar aqui. Apaguei sem querer. Tem como não. Bora construir de novo. Meio que eu fiz uma cagada aqui. Rapidinho.
Pronto, bora. Uma esfera metálica inicialmente descarregada. Vou escrever neutra. E a outra esfera, 2 microcoulomb. Sobre o assunto, assinale que for correto. Elas são colocadas em contato. Vou colocar elas em contato, gente. Saca só. Vou colocar as duas em contato. Manja só. Olha como é que uma questão pode colocar as duas em contato. Através de um fiozinho muito fininho. Vou fazer em preto. Um fiozinho muito fininho. Um fio de capacidade eletrostática pequenininha. Sabe o que acontece nesse fio? Elétrons vão para lá, elétrons vão para cá, e até equilibrar. Fluxo de elétrons até equilibrar. Aí agora vem uma treta. Ai, papai, equilibrar o quê? As cargas, professor. Não. Equilibrar as voltagens. Equilibrar os potenciais elétricos. Volt. Sabe quando que o relâmpago para? Loucas, muito rápido, né? Sabe quando? Quando equilibra a nuvem e o solo. Aí vem a questão ABCDE. Equilibra o quê? As cargas, professor. Não. Não é a carga da nuvem igual a carga do chão. Não é isso, não. A voltagem da nuvem é igual a voltagem do chão. Não tem mais diferença de voltagem. Não tem estímulo para os elétrons se moverem. Não tem campo elétrico mais. E no final das contas, teremos aqui as cargas elétricas separadas de novo. Só que vai ficar quanto para cada uma? Quanto de carga para cada uma? E aí você deve estar desconfiado que não vai ficar meio a meio. Não vai ficar meio a meio. Então vamos lá. A carga elétrica final é igual. Olha isso. 0 da carga 1 mais 2 microcoulomb da carga 2, dividido por quantas partes? Por 3 partes. Por que 3 partes? 2 partes, porque tem o raio 2R. Uma porção, porque tem raio R. Professor, quer dizer que a carga final é proporcional ao raio? Oh, yes, baby, yes. Se te disserem que a carga final é proporcional ao volume, não concorde. Proporcional ao raio. Se tem 5 vezes mais raio, fica com 5 vezes mais carga no final. Então, por isso que eu dividi por 3. Por que eu dividi por 3? Soma de 2R com R. 10 e 5. Raio R, raio 2R. Então, a carga final é 2/3 de microcoulomb para cada parte. A carga final 1 vai ficar 2 vezes 2/3. A carga final 2 vai ficar 1 parte de 2/3. Então, 4/3 e 2/3. Vamos lá? Verdadeiro e falso? Entender ou viajar? Você soma e divide. Se as esferas forem idênticas, divide em 2 partes idênticas. Se as esferas tiverem tamanhos diferentes, você vai dividir por porções, quantidade de porções. São os raios. Afirmativa 1. Após a separação, cada esfera possuirá uma carga de 1 microcoulomb. Falso. Isso só aconteceria se as esferas tivessem o mesmo raio. 2. O excesso de carga elétrica, ou seja, a carga líquida, é distribuído na superfície das esferas. Sim, porque elas são metálicas. Então, vou até desenhar. O excesso de carga fica distribuído na superfície. Perfeito. Valor do potencial elétrico para qualquer ponto situado numa esfera metálica, depois que equilibrou as voltagens. O valor do potencial em qualquer ponto da esfera não varia em função da distância ao seu centro. Incrivelmente, isso é verdadeiro. Estamos na gaiola de Faraday. Isso, Vitor. Independente se ela é oca ou se ela é maciça. Vamos lá, galera. Gaiola de Faraday. Blindagem eletrostática. Gaiola de Faraday. Bom, temos aqui uma esfera metálica, oca ou maciça. Temos aqui a carcaça de um carro. É a mesma coisa, velho. Carcaça não, é carroceria. A carroceria de um carro, a carroceria de um ônibus, uma gaiola, um galinheiro de metal, né? Uma gaiola. Carregado, velho. Em equilíbrio. Tipo assim, as cargas não estão se movendo, não. Em equilíbrio. Aí, gente, o problema é, tem o centro, tem o ponto A, que está a uma certa distância ali, tem o ponto B, que está mais distante,
e tem o ponto C, que é referente ao raio. Ponto B ali, ó, na superfície. Vou colocar S de superfície. C, pira. Se eu... Tuane, não é muito bom não, Tuane. Diminuiu a energia cinética do objeto. Diminuiu a energia cinética do objeto. Trabalho negativo, diminuiu a energia cinética do objeto. Gente, se eu chegar aqui, todo empolgadão, e encostar nessa bola carregada, eu tomo um choque. Independente de eu estar descalço ou calçado, se eu, do lado de fora, encostar numa bola carregada, eu tomo um choque. Mas e as pessoas lá dentro? Não tomam choque. Pode ficar lá de boa, dentro do bolsão, mesmo se cair um relâmpago, dentro de um avião, também já caiu um avião, né, gente? Pode ficar lá dentro de boa, se tiver equilíbrio. Por quê? Incrivelmente, vamos supor que na superfície tenha 10.000 volts. Qual é o potencial do ponto O? Qual é o potencial do ponto A? Qual é o potencial do ponto B? Qual é o potencial da superfície? Da superfície eu sei, professor. 10.000 volts. Do ponto O também. 10.000 volts. Do ponto A também. Todos os pontos internos são pontos de mesma voltagem. E é por isso que a gente não toma choque dentro das gaiolas. Porque todos os pontos internos são equipotenciais. Olha só. Vocês têm experiência nisso lá na eletricidade. Não tem aquela fórmula U é igual a R vezes I? Aí o choque elétrico não é justamente a corrente? Os pontos internos, gente, são equipotenciais. Então, não tem U, então não tem I. Ninguém toma choque, está todo mundo protegido. O campo elétrico lá dentro é zero. Altas questões assim, né, gente? O campo elétrico interno é zero. Dentro do ônibus não tem campo elétrico. Dentro do busão não tem campo elétrico. Dentro da gaiola não tem campo, cara. Olha só a experiência. Força elétrica não é Q vezes E? Ué, se não tem campo, não tem força para mover os elétrons. Ninguém toma choque. Tá de boa, tá todo mundo protegido. Cai pra caramba, né? Gaiola de Faraday. Todos os pontos da bola são pontos de mesma voltagem. Você pode até fazer uma coisa muito doida. Colocar a mão para fora do busão e encostar na lataria do lado de fora, sem problema. 10.000 volts, nesse meu exemplo, né? Então, todos os pontos do seu corpo são pontos de 10.000 volts, sem problema. Agora, se você puser a mão para fora do busão e encostar numa árvore, você vai estar pondo o dedo no 0 volt. Se encostar no poste, você vai estar colocando o dedo no 0 volt. Se encostar o pé no chão, você vai estar com o pé no 0 volt e o outro pé no 10.000 volts. Aí vai ter DDP, aí passa corrente. Aí vai ter campo elétrico dentro do seu corpo, as cargas se movem, você acende. É uma cena bem feia. Uai, velho, tem umas perguntas aqui que estavam travadas. Aí, ó, não tinha visto, cara, foi mal. Vitória, por que dividiu por 3? Vitória, dividiu por 3 porque tinham 3 raios. Uma era raio R e a outra era raio 2R. Você divide pela quantidade de raios. Legal, né? Poliana, professor, por que a 4 está certa? Você tinha dito que ao longo da linha de força, o potencial elétrico diminui. Porque nesse caso, ele não varia. Acabei de explicar, né? Porque não tem campo elétrico dentro da bola. Legal, né? Entendi. Muito bem. 8. Parabéns pelas perguntas. O chat travou aqui, velho. O valor do campo elétrico para qualquer ponto no interior de uma esfera metálica, depois que equilibrou a voltagem, é nulo. É isso aí. É int é igual a zero. É int é igual a zero. Campo elétrico interno é igual a zero. 16. Após a separação, a força elétrica que uma esfera exerce na outra esfera é igual. Vamos lá, ué. Chama o Vitinho. Cadê o Vitinho? Aqui, ó. Essa bola vai ser repelida. Força elétrica repulsiva. Na bola 1, na bola 2. Essa outra bola vai ser repelida. Força elétrica que a 2 exerce na 1. Vai falar que essas duas forças têm a mesma intensidade? Claro que sim. Ação, reação. Hanote. Filhote. Ação, reação. Então, essa questão aqui me permitiu que eu abordasse com vocês temas como contato, divisão de cargas, voltagem, campo, gaiola. Ana Paula, o campo é zero, porque você está levando em conta aquela fórmula Edu-Edu. Na verdade, Ana Paula, você pode falar que sim, é aí, né? É bem legal essa análise sua. Parabéns, mas é bem facinho de ver aí. Na verdade, é porque são cálculos integrais de matemática avançada que provam que o campo é zero lá dentro. Mas se não tem voltagem, alguma coisa é zero, né? E vai ser o campo. Gente, essas duas, deixa eu ver. Ana Paula não, Tuane. O excesso de carga é distribuído na superfície.
Ô, Tuane, eu tenho uma bola assim, Tuane. A carga elétrica não fica distribuída por todo o corpo, todo o volume, porque cargas se repelem, né? Então, a carga acaba ficando acumulada na casca de fora, na superfície externa. Não é nem na casca de dentro, é na superfície de fora. Não é nem de dentro, é de fora. Beleza? O excesso. É porque o objeto está cheio de cargas positivas e negativas. Tem um monte, um monte. Só que tem essa a mais, essa aqui a mais, essa aqui a mais. Então, essas que eu estou circulando acabam formando a carga que a gente joga nas fórmulas. Que, né, Q1, Q2 sobre D quadrado. Sabe essas cargas? É a carga líquida. É o excesso. Tanta coisinha, né? Tanta expressãozinha que atrapalha pensar. Então, esse mais aqui está sendo neutralizado por esse menos. Então, esse com esse dá zero, esse com esse dá zero. Carga líquida zero, carga líquida zero. E esse aqui fora é o excesso. Melhorou? Vamos lá, ok. Volta rapidinho aqui. Ali. Você corre um risco sério de perder questão fácil se não se dedicar a essas questões agora comigo. A essa questão agora comigo. O que vocês estão vendo aqui nessa figura? Ah, professor, eu estou vendo 4 linhas com uma seta para a direita. Então, devem ser as linhas do campo elétrico. Vou fazer em vermelho. Então, são as linhas de força. Eu estou vendo também, professor, 1, 2, 3, 4 pontos distribuídos nessa região de campo elétrico. E aí eu estou imaginando uma linha de potencial, deixa eu exagerar aqui, uma linha de potencial, outra linha de potencial, outra linha de potencial. VA, vou colocar aqui embaixo, VA é igual a VD, porque esses dois pontos estão na mesma linha equipotencial. Eu não sei quantos volts, mas é o mesmo valor. Aí a voltagem VC é menor do que de VA, a voltagem VB é menor do que as outras, porque ao longo da linha a voltagem vai diminuindo. É como se tivesse uma placa negativa de cá e uma placa positiva de lá, gerando essas linhas aí. Eu estou vendo também, professor, o valor do campo elétrico, 4 kV por metro. E o exercício está pedindo o AB. Pô, mas eu não sei o valor do VA, eu não sei o valor do VB. Se eu soubesse, eu faria UAB, VA menos VB, mas eu não tenho o valor delas. Então, eu tenho que fazer uma conta. É de U. Essa fórmula tem restrição, só pode ser utilizada no céu, campo elétrico uniforme. E aí vem um problema muito sério. Presta atenção agora, ele não vai morrer na praia. Ah, meu chat. Meu Deus. Não vai morrer na praia. Se o exercício está pedindo a diferença de voltagem entre dois pontos A e B, você vai ter que usar a distância A e B. Só que não é a distância entre os pontos. Não é. É a distância entre as linhas. Isso aqui ela poderia ser o ponto B, que a distância continuaria a mesma. Isso aqui poderia ser B, isso aqui poderia ser B, faria diferença nenhuma. Então, um problema grave nessa matéria é que é mais fácil do que o povo imagina. É mais fácil do que o povo imagina. Essa distância não é entre os pontos. É mais fácil do que isso. É entre as linhas. Entre as linhas, velho. Muito mais fácil. Não precisa ficar fazendo nada de conta de Pitágoras. Tem triângulo aqui não, chefe. É só pegar a distância entre as linhas. A linha do A e a linha do B. Morreu. Fácil, 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 fácil. Então, vamos lá. Ó. Valor do campo elétrico, 4.000 volts por metro. Distância entre A e B, 20 centímetros. Pronto. Vamos descobrir a DDP entre A e B. Aí tem que ajustar aqui, né? Porque está em centímetro. Ele está em metro. Então, fica 4.000 vezes 0,2, que tem que ser metro. Tem que ser metro. Que é a mesma coisa que 400 vezes 2. 800 volts de diferença entre os pontos A e B. Agora, olha que maravilha, né? A B. Ué, o ponto A
está nesta linha. O ponto D também está na mesma linha. 0. Não existe diferença de potencial entre os pontos A e D. Respondendo aí, Netlane, quando os pontos estiverem na mesma linha equipotencial. Você sabe identificar a linha equipotencial? Linhas de força e linhas equipotenciais perpendiculares. Tem um item aí de uma questão que afirma isso. Verdadeiro. Vou puxar aqui, ó. 90 graus, 90 graus, 90 graus. Sempre, com licença. Aqui, ó. 90 graus. Com licença. Ali, ó, 90 graus. Aqui, ó, 90 graus. Aqui também, ó, 90 graus. Sempre, sempre, sempre. Outra figura. Bora aplicar Edu, Edil. Edu, Edil. Entre os pontos A e B. E vezes D é igual a 1. Os bobinhos fazem assim, ó. Vou fazer igual os bobinhos, tá? Larga a caneta aí, por favor. Vou fazer igual os bobinhos. Os bobinhos fazem assim, ó. Eu sei, velho. Aqui é 3, aqui é 4. O exercício achou que ia me pegar. Eu sei que aqui é 5. E usa 5. Não, velho. Não. É muito mais fácil que isso. É a distância entre as linhas. No caso aqui, a linha do A e a linha do B. Vamos usar 4. A linha do A e a linha do B. A linha equipotencial, velho. 30 centímetros. Desculpa. 4 vezes 10 a menos 2 metros. Joga o valor do campo, que é 100. Joga a distância, que é 4, 10 a menos 2. Achou a DDP. Não desperdice a chance de acertar essas questões. Então, assim, filhotes, eu não fiz muitas questões da apostila com vocês, porque eu sei que esse assunto é confuso. Depois dessa aula, você vai ter mais bagagem para peitar as questões e entender as resoluções maravilhosas que a Statera coloca aí. Né? Maravilhoso, eu olho as resoluções, bonitinho, conceitual. Você vai ter mais bagagem, né, Sara? Tomara que dê certo o seu estudo aí. Questão 8, tá? Demoral para essa ponta. Questão 9, que é sobre a gaiola do Enem. Questão 10 também. Questão 13, que fala sobre trabalho. Beleza? 5h30, eu tenho que finalizar. Eu tenho uma reunião agora. Stop sharing. Valeu, gente. Pô, vocês estão muito bonitinhos.